louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Salmos 92, 1 e 2. Então seja grato a Deus por tudo, façam transbordar o reconhecimento e a gratidão, porque o nosso Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Identidade Sonora e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos recebendo o querido cantor Tony Ribeiro. A paz do Senhor, irmão Tony. Paz do Senhor, irmão N. Prazer. Prazer é nosso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Amém. Nascido em 28 de abril de 1982, em Palmares, Pernambuco, filho de Antoniel Vicente da Silva e Cine Amaral da Costa Ribeiro. Casado com Késia Torres da Cunha Ribeiro e pai de 2 filhos, Gabriel Torres Ribeiro e Pedro Lucas Torres Ribeiro. Teve o grande privilégio em ser criado em um lar cristão e desfrutar dos grandes ensinamentos da Palavra de Deus e vivenciar os seus feitos. Montoni, para guiar a nossa conversa, nós vamos chamar aqui alguns LPs. E o senhor está preparado? Creio que sim. Vai ser uma bênção. Amém. Então pode rodar o primeiro LP. Como falamos no início, o cantor Tony teve o grande privilégio de nascer em um lar cristão e musical. Desde muito novo começou a louvar a Deus no círculo de oração infantil, com apenas 3 anos de idade. Mas tinha uma grande batalha para vencer, a timidez. Foi assim, irmão Tony? Foi, exatamente. Minha mãe conta, essa fase eu não me recordo, né? Era muito novo, mas desde muito criança, né? Apenas 3 anos, ela conta que eu tive a primeira oportunidade, né? No círculo de oração infantil, e ali comecei a desenvolver os talentos, né? Que Deus tem nos concedido pela misericórdia dele. Mas, como bem a senhora falou, eu era ainda sou muito tímido, né? Mas era mais. Mas creio que Deus ali já nos preparando para hoje estarmos neste momento. E um desafio muito grande, a timidez, mas nunca, vamos dizer assim, nunca neguei as oportunidades. Glória Sempre que Deus me dava oportunidade, eu ia mesmo com muita timidez, com muita dificuldade. Joelho batendo, Isso, mão tremendo. Exatamente, mas nunca neguei as oportunidades, sempre louvei ao Senhor desde muito, muito novo. Glórias a Deus por isso. E quem foi o seu maior influenciador e motivador nessa área musical? Olha só, em casa, né, meus pais são os meus primeiros incentivadores, né, porque meu pai sempre, desde que eu me conheço por gente, ele sempre dirigiu conjuntos, vocais, né? Então a gente cresceu ouvindo muitas músicas, melodias. Então meus pais, creio que foram os primeiros incentivadores. Glória a Deus. É tão bom crescer nesse ambiente musical, né? Verdade. Porque através das canções o Senhor também fala, nos adverte, nos corrige, nos ensina, nos consola. Mesmo pequenininhos, né? Ele vai nos revestindo de poder através dessas mensagens tão poderosas. E é verdade que aos 8 anos o senhor cantava em dupla? Isso. Como eu disse, a gente cresceu num ambiente musical, né? E eu e minha irmã mais velha, né, que é a Márcia, ela já cantava, né? Inclusive antes de mim, né? Lógico, ela é mais velha. Sim. E em casa ali a gente ouvindo as músicas e começamos a fazer duetos em casa. Que coisa boa! E aí meu pai via essa facilidade que a gente tinha, né? Às vezes eu fazia a segunda voz, às vezes eu fazia a primeira, ela fazia a segunda. Então começamos a louvar em dupla, ter as primeiras oportunidades na igreja e foi também de grande valia, uma grande experiência. E nós temos uma foto aqui desses momentos, vamos ver? Vamos ver. Olha aí. Olha aí, que bênção, que coisa maravilhosa. Isso aí eu acho que foi em Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz do Capibaribe, eu acho que eu tinha uma faixa de 8 anos, ela é 2 anos mais velha do que eu, aí acho que ela tinha uns 10 anos. Sim. E
Meu avô, nessa época, pastoreava a cidade de Santa Cruz. Que bem! E nessa foto aí estamos louvando no culto em ação de graça pelo aniversário dele. O senhor lembra de algum dos louvores que impactaram sua vida nesse período? Olha, nesse período a gente ouvia muito os vocais, né? Na época, Prisma, Grupo Logos, né? Como eu falei, meu pai era regente. E também, ele também gostava muito de ouvir, já na época, Osés de Paulo, Vitorino Silva. Só música boa. Isso, as músicas sacras, né? Músicas difíceis, clássicas, né, de cantar. difíceis, né? E eu me lembro, assim, a recordação que eu tenho é tinha aquelas estantes antigas, né? Com os LPs, né? E tinha vários, assim, eram muitos que tinha assim na parte de baixo e era o meu alcance, então eu lembro que eu pegava os que eu gostava, né? Que Vitorino Silva, por exemplo, colocava ali no disco e ficava do lado da radiola, né? Naquela época, radiola, eu ficava ali ouvindo atentamente e creio que isso até hoje também me fez gostar muito dos hinos de Vitorino Silva, que é o meu cantor preferido. Que bem. Então, são canções, por exemplo, né? Já era canção que... Essa canção tem mais de 50 anos. Verdade. Né? E é uma canção que eu via muito e ficou gravada na minha mente e eu canto até hoje, né? E é uma canção que ela alcançou e tem alcançado até hoje, né? Uma canção de gerações, né? Uma herança que nós temos. É verdade, é verdade. Irmão Tony, e chegando à adolescência, ali trabalhando para Jesus, servindo na igreja, aí chegou o momento de descer as águas. Sim, sim. Como foi esse momento para o senhor? Olha, um momento muito especial, né? Ali no final da minha adolescência, uns 17 anos, e eu senti no coração o desejo de descer as águas e foi um momento muito marcante, né? Muito marcante na minha vida. A gente diz assim que é o batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo, que é uma virada de chave assim na vida do crente, né? E o batismo em águas nos traz esse compromisso, né, de estarmos ali mais envolvidos na obra do Senhor, mais atentos à nossa vida e como desde criança que Deus tem nos utilizado através do louvor. Sim. Então, desde criança também ele já vem falando, né, a respeito das promessas, do que ele tem feito. Né? E ali, foi selando um compromisso. Exatamente. Né? E no batismo em águas, eu creio que é uma virada de chave, assim, muito importante na nossa vida, porque é um compromisso mais sério, né? Você se sente assim mais compromissado na obra, né? Em obedecer, né? Então, foi muito marcante. E nós temos uma foto também desse momento, vamos ver? Vamos ver. Olha aí, magrinho. Aí. Não é? Parece com um dos seus filhos. É verdade. Não com os dois, parece com os seus filhos. Parece. Mas sempre envolvido nessa área, né, de divisão de vozes. O senhor também teve interesse em aprender instrumentos musicais? Sim, sim. Desde novo, né, a minha mãe matriculou a gente no Conservatório Pernambucano e ali a gente começou a desenvolver um pouquinho. A gente começa ali na teoria, depois já para a prática. Então comecei com flauta doce. E depois fui para o violão, né? Mas por a gente ter que se mudar, a gente foi para o estado do Paraná e a gente se mudou. Então ali a gente já começou trabalhando em outras áreas, por exemplo, em vocais, né? Cantando nos adolescentes, né? Já com divisão de vozes. E a gente entrou no vocal muito cedo, né, aos 18 anos, e já trabalhava com arranjos mais complexos, né, mais difíceis. E tudo isso, irmã Wayne, eu creio que a mão de Deus sempre nos guiando, né? Sempre guiando para o propósito. Exatamente, para esse propósito, para o chamado. Em algumas vezes a gente sabe que ficamos um pouco desanimados, né? Por algum motivo, mas sempre Deus usa alguém ou de alguma forma para nos motivar a continuar, né? E eu posso dizer isso, nunca parei de louvar o Senhor. Glórias a Deus. Para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Mas desde a minha infância até hoje, eu já pensei em parar, mas sempre que a gente pensa em parar,
Deus usa alguém, Deus cria alguma situação. Alguma situação, cante. Né? Então, o senhor também passou por uma mudança para Palmares? Sim, na verdade, eu nasci em Palmares, né? E quando já criança, aí no início da adolescência, a gente foi para o Paraná. Ah, foram para fora do estado. Isso, para fora do estado, e passamos um período, né? Nesse período que a gente passou lá também muito importante e de muito crescimento na área musical. Né? E quando retornamos, né, para Pernambuco, na verdade eu retornei só eu e meu irmão mais novo, né? E ficamos um período ali em Palmares também, mas pouco tempo, e já viemos para Recife. Sim. Glórias a Deus. E nesse retorno para Recife, o senhor recebeu um lindo presente do céu, que foi o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Verdade, uma data muito marcante, né? Como a gente diz, a igreja em Pernambuco é a igreja do fogo, né? Então, verdade. Quando eu retornei para Pernambuco, logo, nos primeiros dias, eu fui batizado com o Espírito Santo. E era algo que eu vinha pedindo muito a Deus. E às vezes a gente ia para os congressos de jovens, né? E ia lá, e o pastor chamava ali para frente para ser batizado. E eu sempre ia, mas não tinha chegado no meu tempo ainda. Isso. E foi muito interessante esse dia do batismo, que quando o pastor chamou, eu não fui. Já constrangido por ter ido algumas vezes e não ter sido batizado. Então fiquei no meu lugar lá, mas orando, pedindo a Deus que Ele derramasse sobre mim o Espírito Santo, né? E engraçado que eu fui batizado no banco onde eu estava, né, nesse dia. E foi um dia muito, olha, foi tanto poder que eu recebi que foi difícil eu sair do templo nesse dia, porque Deus derramou uma graça muito grande. E nesse dia também Deus me fez algumas promessas. Glória a Deus. No dia que Ele me batizou com o Espírito Santo, Ele me fez algumas promessas, algumas Ele já cumpriu. Glória a Deus. E outras estão a cumprir. Mas eu creio que a partir, como eu disse, o batismo em águas e o batismo com o Espírito Santo são duas datas muito marcantes na minha vida. É uma virada de chave. Né? E a partir daí, Deus despertou em mim um interesse em buscar mais, em oração. Então comecei a participar muito de ciclo de oração, vigílias, né? E Deus continuava a fazer muitas promessas na minha vida, a partir também do batismo com o Espírito Santo. Amém. O senhor continua ali ativo na obra do Senhor. Nós temos até algumas fotos aqui também. O senhor trabalhando para Jesus. Sim. Aí já em Timbi. Em Timbi. Olha aí. Aí já em Timbi, Que bênção. Pastor Itamar, pastor Jefferson. Que coisa maravilhosa. Irmão Tony, nossa conversa está muito boa, né? Aqui foi uma breve introdução aí do início da sua trajetória com Jesus. E nós queremos saber mais. Então eu já vou chamar o segundo LP. Pode rodar. Promessas de Deus. O senhor lembra, irmão Tony, com quantos anos o senhor ouviu a voz de Deus a primeira vez, referente a esse chamado lindo que Ele lhe entregou? Olha só, a primeira vez que eu me recordo foi na minha adolescência, né? No início da minha adolescência. E eu era solista do grupo de adolescentes. Sim. E sempre estava participando dos louvores ali, fazendo os solos. E eu lembro que nesse determinado dia Deus usou uma irmã do ciclo de oração, né? E me chamou e disse: olha, Deus tem algo na sua vida muito grande através do louvor. Deus vai lhe usar para multidões. Assim, naquela época, né, a gente é adolescente, a gente não imagina o que Deus pode realmente fazer, a dimensão. É verdade. Mas essa foi a primeira vez que eu me recordo que Deus falou comigo assim, diretamente. Né? Porque Deus fala de várias formas, mas diretamente essa foi a primeira vez que Deus falou comigo e vinha confirmando
né, essa palavra por muitas vezes, né? Mas teve várias vezes que nos marcam, né? Uma das vezes, irmão Enio, eu me recordo bem, quando eu retornei do Paraná para cá, solteiro, lógico, e estava num congresso de jovens no Tempo Central. Naquela época, me lembro, o Tempo Central, nos congressos, ficava um pessoal, lotava, e ficava um pessoal em pé ali no meio, nas laterais. Hoje em dia não pode mais, né, por causa das câmeras, enfim, não tem como mais ficar o pessoal ali. Mas na época enchia tudo, ficava o pessoal sentado ali no meio, e eu estava ali no meio da multidão, em pé ali naquele meio do Tempo Central. Desconhecido, eu tinha acabado de retornar, ninguém me conhecia. E eu estava ali naquele congresso, numa bênção, e eu lembro quando Deus falou assim no meu ouvido, aqui ao lado, e dizendo assim: um dia você vai estar ali. Olha. E eu olhei pensando que tinha sido o irmão que estava do meu lado. Eu olhei e de novo a mesma voz repetia: um dia eu vou te usar ali. E eu toquei o irmão, perguntei a ele se ele tinha falado comigo. Ele disse: não. E pela terceira vez a mesma voz disse: um dia eu vou te usar ali. E aquilo eu guardei no meu coração, na minha mente. Não disse a ninguém, porque se eu falasse isso para alguém... Ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Então, e quando Deus cumpriu isso pela primeira vez, eu tive que me conter muito ali no público, no Tempo Central, porque a emoção tomou conta de mim. E eu me lembrei daquela promessa que Deus me fez naquele dia. Então, é muito forte. Deus é fiel, Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele se responsabiliza. É verdade, se a gente Ele ficar é no lugar... Ele é poderoso para cumprir. Então, se Deus tem algo na sua vida, se Ele te prometeu algo, aguarda e espera, porque no tempo certo Ele vai cumprir na tua vida. Ele é fiel, Ele é o mesmo, Ele não mudou. É verdade. Então, fica no teu lugar e aguarda, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém. E Deus vai guiando os passos do irmão Tony Ribeiro, mas chega um momento que todo jovem sonha, né? Que é se casar. E como foi esse encontro com essa princesa do Senhor, irmã Késia? Isso, foi... eu conheci Késia em 2004. A gente se conheceu no interior, aqui em Nossa Senhora do Ó. A senhora conhece, né? Conheço. Nossa Senhora do Ó, a família dela é de lá, né? E minha avó tinha uma casa lá, então a gente... eu morava, na época, eu morava de favor, aqui em Recife, né, na casa da minha tia, e minha mãe retornou do Paraná e a gente foi morar em Nossa Senhora do Ó. Então, chegando lá, tive o prazer, né, de conhecer minha esposa, minha amada esposa, irmã Késia, e nos conhecemos em 2004 e nos casamos em 2006. Né? Foi rápido, noivamos e nos casamos ali em 2006, ali em Nossa Senhora do Ó, né, e também onde já nasceu nosso filho, primeiro filho, né? Gabriel também. Olha aí a foto aí. Isso em 2006, quando foi o nosso casamento. Então foi uma bênção. Casamento, a família, né? A família é uma bênção. É verdade, olha família aí. É uma bênção. Aí são dois filhos hoje, né? O Gabriel e o Pedro. Isso, exatamente. O Gabriel tem 16 anos, né? E o Pedro com 9 anos. E os dois seguindo o exemplo, né? Seu e da irmã Késia, trabalhando na obra do Senhor, sempre engajados. Sempre assisto eles também na TV, sempre passa lá. Verdade. É uma bênção e aquilo que a Bíblia nos ensina, nós procuramos fazer. Né? Que é ensinar os nossos filhos o caminho em que devem andar. Né? Então, eu agradeço a Deus pela minha família, a vida da minha esposa, que é uma bênção também, sempre me incentivou no chamado, né, nesse ministério do louvor, e também aos meus filhos, que são duas bênçãos, dois presentes de Deus para nós. Eu admiro muito que a irmã Késia, ela tanto apoia como ela também se dedica, né, a estar perto, nessa área também, estudando música também. E é maravilhoso, como é bom ter a família envolvida na obra do Senhor, né, ter filhos, esposa, esposo, trabalhando para Jesus e nos incentivando também, né? E que isso seja sempre recíproco em nossas vidas, atendendo o chamado do Senhor.
E antes de dar continuidade a essa conversa, que está uma bênção, já queremos ouvir o Senhor cantar. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar. E você de casa, abra o seu coração, porque o Senhor vai falar com você. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso e sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és a sombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima de um verso, na candura do meu dia a dia, no segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, e no deserto és recanto de paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima de um verso, na candura do meu dia a dia, no segredo total do universo. És o berço que embala a criança que nasce, és a face alegre da alma remida, és degrau para eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é a nossa vida, Ele é tudo o que você precisa para viver, glórias a Deus. Irmão Tony, agora nós vamos para um quadro bem especial do nosso programa, vamos ver se o Senhor conhece essas canções, é o quadro Complete a Canção, pode rodar o VT. E a nossa produção separou aqui algumas canções. Vai 2 para o Senhor, 2 para mim. Eita, vamos ver se a gente consegue acertar. Um ajuda o outro. Amém. E a gente chega lá e a produção pode soltar a primeira canção. Lá no mundo, lá no céu também, maior que o nosso Deus, não há ninguém. E aí? Mas não há ninguém, né? Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Uma glória, não isso há mesmo. no mundo
Essa canção é linda, né? Linda, Jamerson, Irmão né? Jamerson. Eita. Gravou aqui pela Bereia Uma benção. Music. Está disponível no nosso canal no YouTube. Assista. E vamos ver se o irmão Tony acertou. Há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que se compare a ti. Eita, muito bem. Glórias a Deus. Vamos para a próxima canção. Eis o berço quem fala, criança que nasce. Eis a face alegre da alma remida. És degrau para a eterna subida. Eis a vida, meu Deus. Eis a vida. Ah, essa tá fácil. E eu vou deixar essa também para o irmão Tony. Eu tenho certeza que as pessoas de casa concordam, não é? Vamos lá, irmão Tony. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas. Ô, Glória, és de Vitorino Silva. Vamos ver se está correto? És o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És. Glória a Jesus. É linda. Vamos para a próxima canção. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Não sei se é a parte daqui, mas eu acho que é assim. Vamos conferir? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. Olha aí mais uma canção linda, na bela voz da cantora Deisiane Silva, também pela Bereia Music. É uma das interpretações mais Linda, lindas que eu já ouvi. linda, linda. Belíssimo. Errei o trechinho, mas eu conheço a canção, tá, gente? Vamos para a próxima canção. Nada comparado a ele, não há ninguém superior a ele. Ele tem todo o poder e não há nada que não possa fazer. Não há nada comparado a ele. Conhece? Não há ninguém superior a ele. Trechinho, né? Ele tem todo o poder. E não há nada que não possa fazer. Pois ele é digno. Canção de Beniane, também cantor da Bereia Music. Vamos ver se nós acertamos? Pois ele é digno de honra, glória e louvor, e eternamente ele é Senhor. Ô, glória! E nós vamos, irmão Tony, retomar aqui a nossa conversa, que está uma bênção. Eu estou muito curiosa para conhecer muito mais dessa história abençoada, desse testemunho glorioso. E já vamos chamar o terceiro LP. Pode rodar. Agendas. Recém-casado, continuava cantando em corais, vocais, quarteto e também solo. Deus sempre nos apresenta aos servos dele, maestros e maestrinas, e em especial a nossa irmã Terezinha. Foi muito importante para a sua formação musical, irmão Tony? Verdade, verdade. Recém-casado, ainda, vamos dizer, desconhecido ali na região, né? E irmã Terezinha
a nossa mestrina, né, a irmã Terezinha, Ok. ela nos viu cantando. Tem uma foto aí, ó. Aí é meu maestro Genilson, né? Olha aí aqui, que bênção. já no Templo Central, irmão Ramos. Então são pessoas que Deus levanta, né? Deus levanta para nos guiar nesse propósito do louvor, da música, né? Verdade. Então a irmã Terezinha foi uma delas, né? Que Deus usou na época, né? Me colocou ali para fazer um solo no coral, no 50 anos, jubileu de ouro do coral em Nossa Senhora do Ó. E ela confiou ali em mim. Eu não tinha essa capacidade, irmão N, mas ela confiou em mim e Já Deus, se né? capacitou. Deus, né? Deus ali. Desde o princípio, né? Desde o princípio. E Deus sempre, irmão N, usa pessoas para me abençoar, para me guiar no propósito do louvor, para me motivar, né? Então, foi um privilégio, assim, ter conhecido a irmã Terezinha. E eu deixo aqui minha saudação para ela, para o irmão Josuel, Amém. que são uma bênção, né? E nesse período de muito conhecimento, muito aprendizado que eu tive, cantando em corais, cantando em vocais, já era Deus me preparando. É verdade. Hoje, né, tive o privilégio também de conhecer o presbítero irmão Ramos, ali quando já em Timbi, quando eu congregava em Timbi, e ele já maestrava ali a banda, ali em Timbi, e ele também teve coragem de me trazer para o Templo Central e participar da festividade da banda, isso em 2017, na festividade da banda Canaã. Também foi uma pessoa que Deus usou para cumprir uma promessa na minha vida. Olha, presbítero Ramos, da banda Canaã. São grandes referências, né, para nós. E a mão de Deus, ela vai atuando poderosamente em nossa vida, nos dando oportunidades para louvar a Ele nesses ambientes que a gente nem imagina, né, chegar. Verdade. E o Senhor, Ele faz. E passou ali agendas, e a partir daí, desse momento, Deus começou assim, a abrir as portas das agendas, né? Convites. Né? Eu já atendia convites, já louvava. Mas depois disso, né, dessa porta aberta, principalmente louvando com a banda Canaã, né, e Deus abriu essas portas e até hoje a gente não, graças a Deus, a gente não para. Louvando hoje na orquestra Doce Harmonia, cooperando ali com o presbítero Genilson. Sim. E o nosso pastor Júnior ali no Templo Central. Glória a Deus. E mesmo assim, atendendo também as agendas, né, no interior do estado. Cruzadas, congressos. Sim. Né? A gente tem sempre lhe acompanhado, tem visto. Verdade. Quando a gente chegou em Timbi, né, que a gente se mudou de Nossa Senhora do Ó para Camaragibe, Deus também usou o pastor Itamar Félix, que era o coordenador da área 17 na época, né, e conversou com a gente para que a gente formasse um grupo para atender as cruzadas locais. Sim. Na área 17, que ele gostava de fazer muitas cruzadas. E a gente se reuniu, eu, o André que está aqui, meu amigo André, e os demais músicos, e começamos ali a atender as cruzadas locais. E ali também Deus abriu uma outra porta, que foi para começar a louvar nas cruzadas Boas Novas, porque na época o pastor Jefferson ouvia a gente louvando ali e começou a convidar a gente para as cruzadas maiores, né, para as cruzadas Boas Novas, também um período de muito aprendizado. É um sonho de todo cantor, não é, irmão Antônio? Tanto cantar nessas orquestras, quanto atender esses convites. Sim, porque cruzada é um trabalho, né, a senhora sabe muito bem disso, que a gente vê muita coisa acontecer, milagres, salvação, né, e foi um período de muito aprendizado. Deus ali também me ensinou muitas coisas que hoje eu desfruto desse aprendizado, sabe, irmão Henrique? Glórias a Deus por isso. E nessa mudança do irmão Tony, da congregação de Timbi, para o Templo Central, que houve essa necessidade, vocês também ingressaram no grupo familiar. E é uma bênção, né? Tem edificado muitas vidas, a minha vida. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos lá louvando ao Senhor, servindo com alegria. Então, como tem sido, né, para vocês essa experiência? Sim, logo quando a gente da área 17 foi para o Templo Central,
o pastor Eliel Júnior, né, Sim. convidou a gente para participar do GFTC, que é o Grupo Familiar do Tempo Central. E uma experiência muito boa, porque além dos estudos, né, que se tem para os casais, sempre estamos formando ali no Tempo Central com louvores. Isso abrange todas as famílias ali do Tempo Central. Verdade. E também está sendo, né, um período de muito aprendizado, juntamente com minha esposa. Sempre estamos ali cooperando, ajudando da forma que for necessária. Pastor Eliel Júnior, pastor Júnior, que sempre está nos orientando ali. Então, se você é do Tempo Central e ainda não coopera, não faz parte do grupo familiar, convido a você a fazer parte do grupo familiar. Verdade, é uma benção, só tem a ganhar. Muito. Os estudos são uma benção, uma benção. Irmão Tony, e como está hoje essa sua trajetória musical? Quais os seus planos, sonhos? O senhor também compõe? Tem planos em gravar? Olha só, quando a gente chegou no Tempo Central, participou do GFTC e um pouco tempo depois, o presbítero Genilson, que é meu maestro, né, da orquestra, da harmonia, conversou comigo um dia numa escola dominical, perguntou se eu tinha disponibilidade para estar ajudando na orquestra, e eu não pensei duas vezes, né? Eu sempre gostei muito de orquestra, de banda, de corais, né? Então a gente aceitou e estamos lá cooperando com o pastor Júnior e com o presbítero Genilson na orquestra. Sonhos a gente sempre tem e eu sempre deixo aberto, assim, irmão Wendel, eu nunca fecho uma porta, sabe? Eu sempre gosto de deixar as portas abertas, porque eu sei o que Deus tem na minha vida. Então, a gente projeta, a gente sonha, mas o tempo é de Deus, né? O tempo é de Deus, Ele que sabe de todas as coisas. Então, eu deixo nas mãos dele. A gente sonha e deixa nas mãos do Senhor. Ele realiza. Eu também faço isso. Verdade. Ele realiza. Até hoje tem sido assim. Amém. E o senhor também recebeu convites para estar louvando ao Senhor aqui na Rede Brasil. E nós temos até um vídeo. Vamos assistir? Vamos. Até que pela fé eu encontrei Jesus, eu vi Jesus. Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu. No mesmo instante ele me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, e desde então posso dizer que em Cristo me salvei. Glórias a Deus. Irmão Tony, como foi para o senhor receber esse convite tão precioso? Porque o círculo de oração, né, o altar de Deus, tem edificado muitas famílias. Sim, verdade. O ciclo de oração sempre fez parte da minha vida, né, tanto musical como espiritual, né? E a Rede Brasil é um capítulo à parte assim, na minha trajetória, na minha vida. Sim. Né? Eu me lembro dos primeiros programas que a gente participou, Deus Fala ao Coração, mais antigos, mas o que me marcou mesmo foi no período da pandemia, onde se iniciou ali o culto no lar. Sim. E Deus me deu o privilégio de participar dos primeiros programas, naquele cenário antigo. Então, recebi a ligação, olha aí a foto aí. Foi um dos primeiros programas, pastor Júnior, pastor Enoque, né? Aquele cenário antigo ainda. Então, isso marcou muito, eu não esperei. Foi um período de muito medo, sim, né? E a responsabilidade era muito grande, até de transmitir essa paz que excede todo entendimento através das nossas canções. Então, foi muito especial para mim, um período também, muito aprendizado, a gente viu muitos milagres acontecer, sim, né? Verdade. Naquele período, naquele início ali, o culto no lar. E a gente, de lá para cá,
pela misericórdia de Deus, a gente sempre está aqui na Rede Brasil, participando dos cultos. E este ano, eu recebi pela primeira vez o convite de participar no Altar de Deus, né, que é o ciclo de oração. Eu não tinha participado de vários programas, mas o Altar de Deus foi o primeiro ano que eu participei, foi agora em 2025. E é marcante, o ciclo de oração. Culto tremendo. Olha, ficou marcado no meu coração. Glórias a Deus. E depois disso a gente já veio outras vezes. E a Rede Brasil é uma porta que Deus abriu para a evangelização tremenda, né? É verdade, irmão. Tantas coisas, eu tenho visto tantos milagres acontecer através da Rede Brasil. O Senhor tem entrado com salvação, né? Com mão forte. Milagres. É muito lindo ver o que Deus tem feito. Deus colocou no coração do nosso pastor, né, esse projeto, e o nosso pastor tem sido uma bênção para a igreja em Pernambuco, para o Brasil e para o mundo, né? Porque verdade. Deus tem feito maravilhas através da Rede Brasil. É verdade. Irmão Tony, e nós gostaríamos de saber também como é que o senhor faz para administrar trabalho secular, família, igreja, agendas? Sim. Como é que o senhor faz para administrar tudo isso? Olha, eu confesso a você que já foi mais difícil, porque quando a gente tinha o trabalho por exemplo, pegar de 8 da manhã e às vezes largava de 7, de 8 da noite. Sim. Então isso limitava muito o meu ministério ali, o chamado louvor. E hoje Deus me proporcionou mais essa flexibilidade de ter mais um horário mais disponível, né? Hoje, graças a Deus, tanto o trabalho quanto na obra do Senhor, né? Mas o trabalho hoje ele consegue, vamos dizer assim, andar só por Glória um a Deus tempo. por isso. Graças a Deus, a gente tem pessoas Chegou um novo tempo, né? que nos ajudam, e eu posso, por exemplo, sair e ficar tranquilo, porque eu sei que Deus preparou alguém para nos ajudar. Amém. Nesse sentido, né? Então, hoje a gente consegue ter mais uma flexibilidade nessa questão de orar, de atender as agendas, até no ciclo de oração, Rede Brasil. Como a família também está sempre A junto, família envolvido sempre junta, na exatamente, obra. envolvido, graças a Deus. Aí funciona. Funciona. Então, é isso que eu digo, né? Tudo é no tempo de Deus. É verdade. Então, hoje a gente consegue, pela misericórdia de Deus, atender o chamado com mais, vamos dizer assim, com mais agilidade no Amém. tempo. Vamos louvar, irmão Tony? Glória a Deus. Canta pra gente. Glórias a Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, aleluia, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória,
da minha fé. E agora nós vamos para o quadro Homenagem. Irmão Tony, tem algumas pessoas que querem falar ao seu coração. Prepare aí o coração e a emoção. Vamos ver quem são essas pessoas e o que elas têm para lhe dizer? Amém. Vamos assistir aqui. Oi, amor. Estamos aqui em família, passando para fazer essa homenagem para você e mostrar o quanto te amamos. Você é um ser humano excepcional, um pai maravilhoso, um esposo amado e a calmaria aqui da nossa casa. A gente que é bem agitado, você é aquele ser humano calmo, é um servo temente a Deus. Estamos aqui para passar e dizer que estamos com você, pode contar conosco para tudo. Pai, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela vida do Senhor. E eu quero falar o quanto a gente te ama, Pai. O Senhor é muito importante para cada um de nós. Nós aqui amamos muito o Senhor. E falar também que o Senhor é inspiração. Inspiração como homem, uma inspiração como pai. E principalmente a inspiração como servo do Senhor. E nós te amamos muito, Pai. Oi, Pai. Eu estou aqui para falar que o Senhor é um paizão, um exemplo de pai, maravilhoso, servo temente a Deus. E saiba, em qualquer situação, que todos nós te amamos muito. A paz do Senhor, meu nome é Cine, sou a mãe do cantor Tony Ribeiro e eu louvo a Deus por esse dom tão lindo que Deus deu a ele, de alcançar vidas através dessa voz maravilhosa. Que o Senhor continue abençoando meu filho, que ele continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor. E eu me lembro bem quando ele iniciou, tinha 3 anos e pouco, ainda muito criança, no ciclo de oração infantil ali em Carpina, a primeira vez que ele louvou o Senhor, com o hino Cicatrizes, eu fiquei muito emocionada e louvei a Deus pela vida dele. Eu creio que ele foi escolhido desde o ventre com esse dom maravilhoso e que ele continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor, louvando e engrandecendo a esse Deus tão grande que nos salvou, nos redimiu com o seu sangue. Meu filho, continue servindo a Deus com alegria e com propósito no seu coração. Eu amo você. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesse momento para falar de uma pessoa muito especial, que é Tony. Tony é o esposo da minha sobrinha Késia. É um casal que eu admiro muito e amo muito. Tony é uma bênção, conheço o Tony desde muito jovem, um jovem muito dedicado na obra do Senhor, que sempre louvou ao Senhor com muita gratidão, com muita humildade, e é um instrumento nas mãos de Deus. Quando ele louva, nós sentimos a presença de Deus no ambiente. Tony é uma bênção. Tony, Deus continue iluminando teus caminhos e tu continue sendo essa bênção que tu sois. Ainda tem muitas promessas de Deus a ser cumprida na tua vida. Deus continue te abençoando. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou muito feliz e honrado em poder participar dessa linda homenagem para meu amigo e irmão Tony Ribeiro. Tony, eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele veio morar aqui em Recife. Eu vi cantando pela primeira vez na igreja e fiquei surpreso pela potência vocal que ele tem, e o que me chamou a atenção também foi o estilo musical que ele gosta. E eu recebi o convite dele para o acompanhar no teclado, e de lá para cá tem sido de bênção. Deus tem feito coisas grandes, Deus tem derramado uma graça tremenda sobre a igreja, e nós músicos também temos recebido. Eu gostaria de dizer que isso é só o início que Deus está fazendo na tua vida, meu amigo. Grandes coisas ainda estão por vir. Deus te abençoe. O que você precisar sempre, pode contar comigo. E para a gente viver várias experiências do céu aqui juntos. Deus te abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos, para mim é muito fácil, como irmão, né, falar de Tony, porque nós acompanhamos toda a sua trajetória ali, desde a infância. Então, ali com seus 8 anos de idade, ele já se mostrava interessado a aprender algum instrumento, e o que nós tínhamos em casa era um violão, né, do meu pai, e ele começou ali sem ter nenhuma instrução ainda,
a dar seus primeiros acordes, descobrir, né? Naquela época era uma época muito difícil, não se tinha internet, pouca informação, então realmente quem quisesse aprender teria que buscar com um esforço muito maior do que hoje. E Tony naturalmente começou a dar ali seus primeiros acordes no violão e sempre foi afinado, né, desde criança. Então a gente já percebia esse diferencial, né? E a partir disso ele foi crescendo e cantando em coros jovens, em juvenis, em corais também. E tudo isso a gente vê hoje que era um projeto de Deus, né? Porque ele foi se aprimorando na parte musical e hoje cantando solo, né? A gente vê aí ele sendo usado por Deus e sou grato a Deus pela vida dele e por esse dom que Deus o deu e que ele faça um bom uso, assim como a gente tem visto acontecer, né? Então que Deus abençoe, Tony, que você seja sempre esse instrumento de Deus, né? E que muitas vidas sejam alcançadas pela sua voz. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. É uma alegria, um prazer, uma satisfação estar gravando esse vídeo para homenagear o meu amigo Tony Ribeiro. Tony é um amigo, é um irmão que Deus colocou no nosso caminho e nós só temos a agradecer a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela pessoa que você é, Tony, uma pessoa muito simples, um homem muito humilde, mas de um coração muito bom, generoso, que gosta de ajudar as pessoas. Talvez você não saiba, mas quando você me conheceu, nós estávamos atravessando um momento difícil e Deus lhe usou para me abençoar poderosamente. Até hoje você sabe que eu só uso roupas homens de terno, é bênção do céu. Você é um excelente pai de família, alguém que expressa um carinho muito grande pela igreja, que está sempre adorando ao Senhor com devoção, e eu louvo a Deus pela sua vida. Continue assim, simples, humilde, crente de verdade. Que Deus te abençoe na tua casa, na tua família e no seu ministério. Deus abençoe você, Tony. Um forte abraço. Amém. Amém, glórias a Deus. Irmão Tony, fique à vontade para agradecer essas pessoas queridas e já deixar também suas considerações finais. Amém, amém. Eu agradeço, enfim, a todos, né? Minha família, minha esposa ali, que foi a primeira ali que falou, juntamente com meus filhos. A gente se é muita emoção, não tem como não se emocionar. Mas agradeço a Deus pela minha família, a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, né, que também falou ali, que eu falei desde o início, me incentivou tanto na oração quanto no louvor. Meu irmão, né, que acompanhou também desde criança, né, esse caminho do louvor. A irmã Luciana é dirigente do ciclo de oração e ela foi uma das primeiras que me deu as primeiras oportunidades no ciclo de oração. Glória. E tem me acompanhado, é uma mãe de oração, né? A gente de vez em quando se encontra e Deus também a usou poderosamente na minha vida também. Muitas promessas que Deus usou ela falando para mim, muitas se cumpriram e Deus tem se utilizado na vida da irmã Luciana. E meu amigo André, né, que está me acompanhando aqui, é uma bênção. André foi também uma pessoa que Deus colocou na minha vida, né, quando a gente chegou ali em Camaragibe, sem conhecer ninguém, e Deus colocou o André na minha vida e a partir dali nós temos feito trabalhos para o Senhor, né, juntamente com a banda, né, André, que acompanha, né, que é André, Júnior, Éder, Cleidi, Danley, são meninos, homens de Deus, né, que têm nos acompanhado nas cruzadas, enfim, aonde Deus tem nos levado e é uma bênção, né? E Josafá, né? Josafá, como ele disse, a gente se conheceu ali naquele período da pandemia, né? E Josafá é um amigo que Deus me deu, também uma inspiração para mim também no louvor, um instrumento de Deus, né? E eu me inspiro também nele, na vida dele, no louvor. Então são pessoas que Deus colocou na minha vida, como eu disse, a minha vida é assim, Deus coloca pessoas para nos ajudar,
Totalmente dirigida pelo Senhor. Eu agradeço a Deus. Irmã Cine também, que é uma mulher de Deus. Sim, minha mãe eu é uma amo. bênção. Minha mãe é uma bênção. Então eu quero agradecer a minha mãe, né? Mandar um abraço para ela. E agradecer a todos, né? Agradecer ao nosso pastor que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, pastor Júnior. Enfim, é uma bênção participar desse programa, foi uma bênção estar aqui, irmã. Agradecer a senhora também pela paciência. Oh, Jesus, que é isso, foi uma bênção, uma e honra nos acolher para nós. aqui, né? Então, agradecendo a todos, aos meus maestros, né? Presbítero Genilson, presbítero irmão Ramos, que são instrumentos que Deus colocou na minha vida. Agradeço. Amém, irmão Tony. Nós queremos também agradecer, né, a Deus por sua vida, por ter nos dado a honra de estar aqui no nosso programa. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando e lhe capacitando. Amém. Abra a agenda aí para que o mundo inteiro ouça sua voz. Eu creio. E vamos aproveitar esse momento para deixar registrado sua passagem aqui no nosso sofá. Vamos olhar aqui para essa câmera, dar um sorriso para a nossa foto. E estamos encerrando o nosso programa de hoje. E a você que nos acompanhou, muita gratidão. Fica ligadinho no nosso programa que tem muitas novidades a cada edição. E olha, se você chegou na metade do programa, no finalzinho e quer rever o testemunho do cantor Tony Ribeiro, pode nos acompanhar no YouTube Rede Brasil. Isso mesmo. Vai lá, curte, comenta, compartilha com toda a sua família, tá bom? Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Estarei te esperando.